Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus que habita em meio de nós. Uma boa tarde, povo maravilhoso, povo do Senhor, que a graça e a paz estejam convosco e ela, com certeza, está no meio de nós. Quero pedir a você, minha amada, meu amado, querido e querida de Deus, que abriu este canal nesta hora e que me dá a oportunidade de poder entrar até a tua casa, né? Até o teu lar, até o teu carro, o seu trabalho, talvez um leito de enfermidade, talvez num hospital. Eu não sei, amados, verdadeiramente aonde você se encontra, nem muito menos qual é a sua dificuldade, o seu problema, mas eu quero te apresentar a palavra de Deus, onde nela está escrito João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias 4:6. O meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento está na palavra, e não está no homem, não está em congregações, em igrejas. O conhecimento está na palavra. Conhecei a palavra e a palavra vos liberta. É muito importante que você venha entender que aqui nós vamos passar pela palavra e ela vai te libertar nessa tarde. Um homem foi libertado aqui pela palavra. E o que é a palavra? Jesus. Em João 1:1, a palavra diz que ele era o Verbo e estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se fez carne e habitou no meio de nós. Mas está dizendo um trechinho que diz assim, em João Evangelho 1:1, tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito se fez. Amados, eu gostaria de estar pedindo a você, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E se tiver um espaço pequeno, abra ele. Porque ele não trabalha com coisas grandes. Ele é o Senhor, que sobre o pouco, ele te coloca sobre o muito. Ele é o Senhor que bate, se você ouvir a voz dele. Abrir, ele entra e ceia convosco. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você, porque o nome dele é Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno. Pai amado, santo, de poder, de glória, é no nome de Jesus Cristo que eu me apresento neste canal, pedindo ao Senhor, ó Deus, que aquele que está do outro lado, com os seus problemas que são muitos, talvez uma ansiedade, uma depressão, você que está aí pensando até mesmo em tirar a sua própria vida para resolver os problemas, porque a atormentação tem sido tão grande na sua vida. Você que está com um coração triste porque está completamente tomado por um desejo que te domina e você acha que esse desejo vai te matar. Não. Tudo Deus pode consertar. Está fora do lugar, Deus coloca novamente. Precisamos saber que Deus é todo-poderoso e Ele é o Criador do céu, da terra e tudo o que nela há. Nós estamos falando de Jeová dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que te abençoa do alto da cabeça à planta dos seus pés, que a ansiedade, a depressão, as portas que estão fechadas, a perseguição, as tentações, tudo cai por terra. Pastor, meu corpo está enfermo. Eu te apresento ao Senhor, o Deus que é todo-poderoso para curar. E nesse momento ele começa a cura. Se você crê nesta oração que nós estamos fazendo pelo Espírito Santo, seja curado agora, neste momento, no nome de Jesus. Toda enfermidade sai do corpo dele, toda enfermidade sai do corpo dela. Tudo que não pertence a ele cai por terra agora, é aniquilado pelo sangue do Senhor. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz, porque em Isaías 53, no verso 4, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si.
E eu creio nesta palavra, tomo posse desta palavra, ainda que doa, ainda que sinta dor, é sintoma, porque a doença Jesus levou na cruz do Calvário. Shaharabassai. E você que acredita nisso, no nome do Senhor Jesus, seja curado agora, no nome de Jesus, pela tua fé, no nome de Jesus. Pastor, podemos ser curados assim? Amados, se não for assim, não tem outro jeito. É só pela fé. Uma oração da fé curará o enfermo. Nós usamos a água, nós usamos o azeite. Ele disse, trazei os presbíteros, ou seja, os pastores da igreja. Ungi com azeite, mas faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. Nós temos aqui o copo com água, a qual nós usamos a nossa fé, para que Deus derrame um bálsamo sobre a água. Um bálsamo de cura, um bálsamo de proteção, de guarda. Nós acreditamos nesse poder, mas através da oração. Porque Jesus Cristo disse que tudo que pedirdes na oração, crendo, sem duvidar, vos será feito. Isso é Mateus capítulo 21, do 18 em diante. O versículo. Quando chegamos em Mateus, nós vamos ver sobre uma coisa maravilhosa. Em Marcos, vamos para Marcos. Em Marcos nós vamos ver algo muito importante. Em Marcos 9. Marcos 9. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. É uma maravilha do Senhor, é um presente do Senhor nesta tarde para minha e para a sua vida. Em Marcos 9, no versículo exatamente 24, em Marcos 9, versículo 24, Marcos 9, 24. Marcos 9, perdão, amados, Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Quero deixar uma palavra pequena com você. Em Marcos 9, 24. Diz assim: logo o pai do menino chamou com lágrima e disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Por que o Senhor começou aí e falou isso? Porque sobre a nossa fé, tudo é realizado. E sem ela, nada é feito. Vamos ler agora o versículo 14. Diz, o jovem lunático. Em 9 de Marcos, no versículo 14, diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não o puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou o pai dele:
quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. Desde a infância. Desde quando ele nasceu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, chamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. A palavra até aqui disse que os discípulos não tiveram fé o suficiente para expulsar aquele demônio. Ele era muito violento, ele era muito bravo, ele intimidou os discípulos. E com a intimidação, os discípulos se recuaram. E o diabo viu, continuou do menino. E botou os discípulos para correr. Jesus chegando, chama muita atenção. Porque Jesus falou, olha, o que faltou foi só a fé. Porque o diabo não pode com vocês. Vocês é do Pai. Você que é crente em Cristo Jesus, o demônio não pode com você. Você é do Pai. Se você não tem portas abertas, não anda no pecado, você é um crente fervoroso, você é do Pai. Expulsa esse desgraçado que está na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu ministério. Tira ele do teu casamento, da sua perna, do seu braço, da sua saúde. Ele não pode. Aqueles que são do Senhor, o diabo não pode tocar. Isso é fato. Está escrito. Está registrado que ele não pode tocar no ungido. Mas Jesus fala para eles, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Ou seja, vocês precisam começar a crer de vocês mesmos, que eu sou. Porque eu vou para o Pai, eu não vou ficar com vocês, vocês vão fazer estas obras, e maiores da que eu estou fazendo. Não porque eles vão ser mais fortes, é porque eu vou estar em vocês. É um segredo muito grande isso. Porque ali ele está na terra, falando com eles do lado de fora. Depois ele vai para o céu e volta pelo Espírito. Aí ele está dentro de nós. Nós vamos fazer a obra que ele fez, mas com ele dentro de nós. Então o poder é muito maior. Então ele fala, vocês vão fazer as obras que eu fiz e maiores. Porque é ele, o Espírito Santo, o próprio Deus. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Então o que você profetizar verdadeiramente o será feito. Pela fé. E Jesus já estava falando sobre isso. Ele fala claramente, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz o menino. Quando eles trouxeram o menino, no 21 vai estar dizendo, perguntou o pai, quanto tempo havia que isso acontecia? O pai falou, desde quando ele nasceu. Desde a infância, esse menino sofre. Mas vieram seus discípulos e não puseram ajudar. Então Jesus fala, deixa comigo. Você crê? Porque quem crê, está no 23, e disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E agora vem eu e você. Você tem crido de verdade aquele que pode? Você tem entregado a sua vida na mão daquele que pode todas as coisas? Você tem fé verdadeiramente nesta água? Quando nós levantamos ela e apresentamos ao Senhor e consagramos ela a Deus e pedimos para que Deus coloque toda a unção e o poder sobre ela e nós tomamos pela fé. Você tem fé? Você crê que esta água pode ser o bálsamo do Senhor quando Ele consagra através da nossa oração da fé? Você crê? Porque, amados, se você não crê, nada é. Mas se você crê, tudo é. Porque a fé é a certeza daquilo que não existe. É uma convicção do que está por vir. Nós cremos e passa a existir. Deus faz assim. Então Jesus vai falar para ele que se ele crê, é possível que o menino cure. E aí ele fala, eu creio, eu tenho fé. Mas ele abaixa o semblante e fala,
mas me ajuda a minha incredulidade. Ou seja, o menino está doente até o dia de hoje, porque o pai ainda não tinha a fé também do tamanho que pudesse falar: sai do meu filho em nome de Jesus. Ele não tinha essa fé, porque o próprio pai podia expulsar. Você pode expulsar o que está na tua vida, o que está na tua casa, o que está na sua loja. Sai agora da porta da minha loja, sai agora da porta do meu trabalho, sai agora do meu ministério, sai agora, demônio, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu estou orando agora, é no nome de Jesus. Cai por terra todo o poderio do inferno, sai no nome de Jesus. Você pode, mas quando você crer de todo o seu ser e de todo o seu coração, a palavra vai dizer, e ele então pede: ajuda a minha incredulidade. Ele abriu o coração: eu não tenho essa fé toda. E Jesus fala assim, no 25, e Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e sujo, né? Mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amado, Jesus sabia que aquele espírito não saiu porque os discípulos não examinaram, ficaram com medo e não tiveram experiência. Porque se tivessem, eles iam saber que aquele espírito era surdo e mudo. E no mundo espiritual, tudo é no mundo espiritual. Ele não estava falando com um homem, ele estava falando com um demônio. Esse demônio era surdo e mudo. Então a ordem era: demônio, demônio, ou seja, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus descobriu não só que era um demônio, como também sabia que era um demônio surdo e mudo. Por isso, não obedeceu ordem dos seus discípulos, que estavam com medo e não tiveram discernimento do que eles estavam lidando. Quando você vai expulsar uma espécie de demônio, uma casta de demônio, primeiramente o Espírito Santo, ele te prepara. E Deus vem e te dá o tipo de casta que está ali, o tipo de demônio que está ali. Ele te dá todo o discernimento para que você possa dar uma ordem e essa ordem ser obedecida, porque quem fala é Deus. Quem expulsa é o Senhor. Mas sem o discernimento do Espírito, você não sabe nem com quem está lidando, você está até com medo. E ele reconhece. E muitas das vezes manda embora, não vai, porque não é um, é uma legião. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. É necessário conhecimento para você saber. Ali é uma legião de demônio. Aquele que está na frente, aquele que é o chefe dessa gangue do inferno, eu te repreendo. Pega toda a sua sujeira, o seu exército do inimigo, bata em retirada pelo sangue de Jesus. E aí ele larga a criatura de Deus. Porque você discerniu qual é o tipo de espírito. E ele sabe, este homem é de Deus, está cheio do Espírito Santo. É muito necessário, amados, que aquele que vai fazer tenha fé e tenha discernimento que venha de Deus. Não faça isso por si próprio. Não faça isso. Não pense que você tenha essa categoria para fazer porque você não tem. Só porque você não peca, porque você é um crente, porque você lê a Bíblia, porque você jejua. Não. Deus prepara homens, Deus prepara mulher, Deus prepara aquele a qual Ele vai enviar para fazer esse trabalho. Não coloque a mão em lugar onde você não alcança. É muito perigoso. Os filhos de Sef eram 10. Eles viram Paulo expulsando o demônio. E eles fizeram a mesma coisa. Foram expulsar demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. O demônio viu que eles não sabiam quem era Paulo e nem quem era Jesus, só ouviram e quiseram fazer a mesma coisa. E falaram para ele: sabemos quem é Jesus, conhecemos Paulo, mas você quem é? Se apoderou de 2, mas machucou muito, e eles foram embora nus, todos machucados, quase que morreram. Por isso, amados, não coloque a mão onde você não alcance. Eu te chamo nesse momento para uma grande reflexão. Você foi levantado por Deus para fazer aquilo que Deus te levantou. Em Efésios fala que Ele dá dons aos homens, né? Então, o dom que Deus te deu, use com sabedoria. E peça a Ele a cada dia mais sabedoria para o dom que Deus te deu. Ele te deu dons. Para isso,
então use para isso. Mas nunca para outra coisa, porque Deus não brinca com essas coisas. Deus é poder, Deus é glória, né? Então, quando Ele dá uma ordem, tudo se sujeita, porque Ele está sobre todas as coisas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quero deixar essa mensagem para você que está no ministério, você que é um pastor, você que é um presbítero, você que é um diácono, uma missionária, um missionário, você que faz a obra, um obreiro, né? Você que é uma ovelha, você que é de um grupo de intercessão, prepara o teu corpo com jejum, com proibição, um dia santo. Prepara a santidade para que você esteja preparado para dar uma ordem e ele bater em retirada. Esse momento eu como esta palavra e ela me faz refeição. E apresento esta água para deglutir, apresentando a Deus. Santo, santo. Santo é o nome do Senhor que sobre a água consagra. E essa consagração derrama bálsamo, e o bálsamo de entendimento, sabedoria e principalmente de trepidez e ousadia. Para todos que tomarem essa água, se tiver alguma doença, cai por terra, se tiver algum pecado, seja perdoado. Assim eu oro, peço ao Senhor e acredito que o Senhor ouve as palavras desse pequeno profeta, esse pequeno sacerdote da sua casa. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos que estão assistindo e pela fé, no nome de Jesus, sejam todos tocados e curados no nome de Jesus. Tome da água. Ramai, Shihabadá, Shihoroka Shiharamasu, Halakashi Arabassai. Oh glórias! É a presença do Senhor é forte. Eu abençoo a tua vida, minha amada, meu amado. Não importa o que você esteja passando, mas está curado agora. Você pode dar testemunho, você pode fazer comentário, se realmente Deus tocou em você. Porque se você acreditou pela fé, ajuda a minha incredulidade, Deus te ajudou. E aquele mal que estava sobre a sua casa, sobre você, sobre o seu corpo, caiu por terra agora, no nome de Jesus. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que estão assistindo este canal e nos deixa entrar pelo Espírito Santo no nome de Jesus. No nome de Jesus.